Bom, a gente encerrou então a unidade 1, onde a gente estava falando sobre as funções. Como eu tinha falado para vocês, funções é um assunto bastante extenso, a gente viu de uma forma até compilada, né, em 5 aulas. E agora a gente vai entrar em dois assuntos importantes no cálculo 1, que é limites e derivadas. Limites está junto ali com continuidade, né? Uma coisa tem a ver com a outra, vocês vão entender hoje. E limites, a gente costuma dizer que é como você começa a entender o comportamento inteiro de uma função e de todas as funções. Porque nem sempre a função ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Então vão ter alguns pontos onde a gente não vai ter valores para y mesmo substituindo x. Então a gente vai falar sempre, a gente vai estar sempre falando junto, viu, gente, de limites e continuidade. E eu quero que vocês entendam mais uma vez os conceitos, tá? Se apeguem menos às simbologias, às simbologias matemáticas, né? Às fórmulas matemáticas. Se apeguem menos a isso. Se apeguem mais ao conceito, a entender o que é aquilo, para que aquilo serve e o que aquilo explica. Porque isso costuma a melhorar o entendimento e fazer com que você não crie tantas barreiras. Mais uma vez eu digo, o aluno quando chega e vê uma porrada de letra, uma porrada de coisa que ele não está entendendo ali, o que significa mais ou menos aquelas letras, ele começa a criar um bloqueio. Então comece a tentar entender primeiro o conceito, para que aquilo ali vai ser aplicado. E depois você vai aos poucos, naturalmente, entendendo os demais elementos do conteúdo, tá? Então, limites e continuidade a gente sempre vai estar tratando junto e quero que vocês entendam muito bem o que são limites e o que é continuidade. Aí a parte de derivada a gente vê depois. Já vou adiantar para vocês que por escolha minha mesmo, eu não vou cobrar esse assunto na prova na próxima semana, eu vou cobrar só funções. Muito porque esse assunto ele é agregado bastante a derivadas. Então, aí eu vou cobrar no segundo bimestre limites e derivadas na prova. E esse primeiro bimestre vai ser só a parte de funções, as 5 funções que a gente estudou, que não é pouca coisa, tá? É bastante coisa, inclusive. Bom, então hoje já estamos aí numa aula que eu vou cobrar só no segundo bimestre. Então, hora de limites. Vamos entender primeiro a forma intuitiva, né, de absorver esse conteúdo de limites. Eu coloquei aqui, ó, a noção intuitiva de limites para que a gente possa entender de forma tranquila, sem precisar de gráficos e sem precisar também de fórmulas, né? A gente vai entender de forma intuitiva. Como vocês podem ver, o nome limite ele tem que ser levado ao pé da letra, certo? Então eu utilizei aí séries numéricas para a gente entender o conceito de limites, tá bom? Primeira série numérica que vocês podem ver aí, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5. É uma série numérica que ela é crescente e ela está cada vez mais se aproximando de quem? Do infinito. Ela parte de 1 e vai 2, 3, 4, 5, em reticência. Então ela está indo, então é como se aqui fossem os valores de x, e esses valores de x estão cada vez mais se aproximando de quem? De infinito, infinito positivo, porque ela está crescendo os valores. Então a gente pode dizer que x tende a mais infinito. Essa setinha aqui, a gente vai ler a setinha dessa seguinte forma: x tende ou está tendendo a infinito. Tá? Por que essa nomenclatura, professor, está tendendo ou tende? Porque ela nunca vai chegar nesse número. Esse número a gente nunca chega no infinito, não é isso? Então ela tende, é como se eu não pudesse dizer que ela vai chegar lá, mas eu pudesse dizer assim que ela está a caminho de, certo? Então, basicamente o conceito de limite está dentro disso daí. É você determinar qual é a fronteirização, né, da sua função, na qual o valor de x não vai chegar lá, mas ele vai chegar muito próximo. Tá? E quando o x chegar muito próximo dessa fronteira, da qual ele não pode chegar, ultrapassar, quando chegar muito próximo, quais são os valores, qual é o valor que vai dar para y? Certo? A gente continua com o mesmo conceito das funções, tá? Só que a gente está calculando agora os limites dessas funções.
gente vai ver limite lateral, né, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, limite no infinito, limites finitos e infinitos. Então, a gente vai ver essas questões sempre utilizando funções. Olha outras sucessões numéricas. Essa daqui, por exemplo, você começa de meio, né, 1 sobre 2, depois você diminui para 2 sobre 3, né, depois você diminui para 3 sobre 4, você vem aqui de 0,5, né, depois vai para 0,33, depois vai para 0,25, depois vai para 0,20, não é isso? Depois vai para 0,16 e aqui você vai caminhando, 0, você vai se aproximando de valores, certo? Desculpa, fiz errado aqui, perdão. 0,5, 0,66, 0,75, tá? 0,8, 0,86, 0, aí vai dando 0, vai se aproximando de 1. Começa em meio, tá? Vai de meio para 0,66, depois vai para 0,75, depois vai para 0,80, e aí vai seguindo até chegar próximo, mas não vai chegar nunca em 1. Não tem forma nenhuma que você continue aqui. Tá vendo que é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo tá 2, 3, 4, 5, 6. Aí que seria 6 sobre 7, 7 sobre 8, 8 sobre 9, 9 sobre 10. Nunca vai ficar valores iguais em cima e embaixo. Porque aqui eu comecei 1 e aqui eu já comecei do 2. Então eu posso seguir, gente, esses valores aqui até o infinito. O valor de x pode chegar a qualquer valor. O x pode ir até o valor e ele nunca vai conseguir chegar em um resultado. O resultado nunca vai ser 1. Ele vai chegar bem próximo, vai ter uma razão aqui, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? 999.000, podem fazer na calculadora aí, quem tiver, só para comprovar o ponto de vista que eu estou falando, quem tiver uma calculadora, vou fazer um chutão aí, ó. 999.099 dividido por 1 milhão. Você vai ver que a resposta vai dar 0,999999. Então, nunca vai dar 1. Você pode fazer maior ainda. Você pode chegar e botar 9 milhões... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 9.999.999 dividido por 10 milhões. Você vai achar 0,999999. Ou seja, nunca vai chegar em 1. Então, o que acontece? Eu tenho um limite intransponível, né, para o resultado dessas sucessões numéricas aí. Então, por mais que eu aumente aqui o meu numerador e aumente o meu numerador, eles nunca vão chegar em 1. Então, sempre vai ser o quê? X tende a 1. Quer dizer, ele não chega em 1. Então, eu tenho esse limite. Por isso que o nome é limite, gente. É como... Vamos supor que esteja fazendo uma aplicação financeira. Não sei se vocês entendem um pouco disso. Talvez alguém entenda aí que isso já está mais normal do que nunca, né? Os investimentos financeiros. Cada vez mais as pessoas jovens estão tendo contato aí. Aí você está fazendo aplicações lá, você coloca lá o seu stop loss. Stop loss é exatamente o limite onde você determina que você não vai mais perder. Ou seja, você está lá com uma operação de... você colocou 8,50 o valor do seu papel lá da bolsa. Aí 8 é o seu limite, é o seu stop loss. Então você vai perder até 8,00001, né? Vamos supor assim. Porque quando chegar em 8 é o seu limite, você já não vai estar mais na operação. Então sua perda nunca vai chegar a 8, certo? Porque ali é seu stop loss. Então é a mesma coisa aí, certo? A gente nunca vai chegar a 1. Aqui é um outro caso, ó, onde a gente tem 1, 0, aí vai descendo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aí vai descendo até menos infinito. E aqui a gente não tem uma tendência,
1, 4, 3, 2, 0, está tudo alternando, né, de forma aleatória. Então, a gente não tem uma tendência, então tem uma oscilação, e aí eu não tenho um valor para qual eu estou apontando, certo? Professor, Oi, esse assunto vai cair na prova? é isso que eu falei no início. Esse assunto eu não vou cobrar na prova, só na prova do segundo bimestre, tá bom? Porque o segundo bimestre é bem curtinho, inclusive. Então, limites e derivados, eles são praticamente juntos. Você vai entender derivada, inclusive, através de limites. Quando você for derivar alguma coisa, você vai aplicar limites para derivar alguma coisa pela forma fundamental. Pela forma, vamos dizer assim, mais popular, você pode utilizar outros artifícios para fazer derivadas. Então, eu vou cobrar junto, entendeu? Essa primeira parte de limites não tem nem muito o que cobrar, é bem simples, é substituição numérica. Então, vou focar na parte das funções. E aí, no segundo bimestre, vai ser o que é cálculo diferencial integral 1 mesmo, que é limites e derivada. Entendeu? Tudo bem? Vocês têm as cinco funções aí para estudar. Vamos agora utilizar uma função, tá bom? A gente utiliza uma função do primeiro grau, ao primeiro momento a gente vai utilizar uma função do primeiro grau, que é essa função aí, 2x mais 1. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise, primeiro, através da tabela, a gente vai utilizar o valor 1 como meu limite, tá? Então, 1 vai ser o valor que eu não vou chegar nele. Eu vou pela esquerda dele e pela direita dele, tá? Mas eu não vou chegar nele, eu vou chegar bem próximo dele. Eu vou ver para quais valores y vai estar caminhando. Então, aqui, ó, primeiro eu vou começar pela direita, tá? Pelos números maiores do que 1. Então, eu vou começar a substituir números maiores do que 1 e ir descendo até chegar bem próximo de 1 para ver o que está acontecendo aqui. Pega 1,5, começa de 1,5, substituo aqui na lei de formação, dá 4. Pega 1,3, substituo na lei de formação, dá 3,6. 1,1, estou descendo, não? Substituo na lei de formação, dá 3,2. Aí pega 1,05, dá 3,1. 1,02, 3,04. 1,01, 3,02. Aqui vocês acham que, à medida que eu me aproximo de 1, quanto é o valor que está tendendo? Qual o valor que y está chegando? Quando eu tendo a 1, 3. 3, não é isso? Aí fiz pela direita. Vamos fazer pela esquerda para ver se dá a mesma coisa. Aí você faz 0,5, 0,7, 0,9, 0,95, 0,98, 0,99. Substituindo cada um desses valores aqui, o que você tem? 2, 2,4, 2,8, 2,9, 2,96, 2,98. Então, vai sendo crescente aqui até chegar em valores muito próximos de 3. Vai sendo decrescente aqui até chegar a valores muito próximos de 3. Então, tanto quando eu venho pela direita, ou seja, valores maiores do que 1, quanto eu venho pela esquerda, valores menores do que 1, eu tenho uma aproximação, né, da minha imagem no valor 3. O que me diz o seguinte, gente, que o limite, né, de 2x mais 1, o limite dessa função 2x mais 1, quando x tende a 1, é 3, certo? Sem eu precisar fazer as regras daqui a pouco a gente vai ver, de substituição para cada um, só na intuição, só na noção intuitiva. Eu posso dizer que limite de... Aí daqui a pouco vocês vão ver a parte matemática, né? Que é LIM. Limite de 2x mais 1. Quando x tende, né? Setinha a 1 é igual a 3. Porque é o valor para qual o y está se direcionando. Então, quando o x está se direcionando para 1, para qual valor está convergindo o y? 3. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, o valor está sendo convergido para 3. Tá? Então, essa é a noção intuitiva. É o que vocês precisam entender o que é essa questão de limites. Tá? É determinar por que existe o limite, gente. Existe o limite porque nem todas as funções são contínuas. Vão ter funções que em um determinado valor para x, eu não vou ter valor para y. E isso é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico de uma função que é descontínua em um determinado valor. Você pega uma função, por exemplo, deixa eu ver. Beleza. Uma função que é 1 sobre x. A função 1 sobre x. Tá?
A função 1 sobre x, você pode substituir no lugar de x 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor, exceto o 0. Se você substituir no lugar de x o 0, você vai ficar com 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não existe, tá? Então, o x, quando ele tende a 0, essa função ela é descontínua, ela vai tendendo para um valor que não existe, tá? Então, isso que é, quando você entender de continuidade e descontinuidade, é isso. Uma função contínua em todo o seu domínio, né, é uma função que, para todo valor que eu atribuir de x, eu vou ter um valor real para y. Uma função descontínua em todo o seu domínio, ou uma função descontínua em algum ponto do seu domínio, é aquela função que, para algum ponto, que eu substituir, no caso dessa aí, para o ponto zero, para o domínio zero, eu não vou ter um valor real para y. Então, simples e fácil explicar aí, sem rodeio, sem gráfico, sem nada, o que é continuidade e descontinuidade de uma função. Tá bom? Olha aí essa função, por exemplo. Vocês chutariam que essa função 2x mais 1, ela é contínua ou descontínua? Quem me ajuda aí? Ajuda aí, galera. Essa função 2x mais 1, ela é contínua ou descontínua? Contínua. Muito bem, contínua. Porque qualquer valor que eu substituir aqui para x vai gerar um valor real para y. Não tem nenhum valor que você consiga pensar numérico que quando você substituir aqui, você não vai encontrar valor para y. Todos os valores que eu substituir, eu vou encontrar valor para y, tá? E tem outra forma de você comprovar, que aí é uma forma mais matemática, utilizando esses limites laterais, que a gente vai ver daqui a pouco. Se você fez essa noção intuitiva de limites aqui, tá? E aí você pegar para cada valor, para cada ponto, se você pudesse fazer isso, né? Você vai ver que sempre, para qualquer ponto que você pegue, seja 1, 2, 3, 4, e fizer essa noção intuitiva pela esquerda e pela direita, você vai encontrar igualdade. Tanto aqui vai dar 3 o limite, quanto aqui vai dar 3 o limite. Então isso também comprova que aquela função é contínua em todo o seu domínio. E se você quiser provar, professor, está caindo uma questão assim, prove que esta função é contínua, prove que essa função é contínua no ponto 1, no x igual a 1. Aí é fácil, você vai fazer assim, ó, noção intuitiva de limites, pela esquerda e pela direita. Se isso daqui tiver dando a mesma tendência para o mesmo número, então ela vai ser contínua naquele ponto 1. Aí você já responde, é contínua, pois os limites laterais, 1 mais e 1 menos, ou seja, 1 mais é pelos lados, pelos valores maiores que 1 e 1 menos pelos valores menores que 1, são iguais os limites. Então essa função, ela é contínua no ponto 1, é uma forma de você provar, tá bom? A gente vai ver isso aí daqui a pouco de uma forma mais pragmática, matemática, né? Mas eu já estou botando na cabeça de vocês que é algo simples e conceitualmente, intuitivamente, é mais fácil de aprender, tá? Do que qualquer outro tipo de simbologia que vai vir. Então já entenderam o que é continuidade e descontinuidade numa boa aí. Aqui é a sua representação gráfica, tá bom? A representação gráfica mostrando é uma função do primeiro grau, né? 2x mais 1, a função que a gente estava vendo no slide anterior. E aqui é o valor 1, que a gente está utilizando como, né, um valor limite. Então, a gente já sabe que quando eu me aproximo dos valores pelo lado direito, eu vou tendo, né, valores de y. Começa aqui em 4, aí vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, até chegar aqui nesse centro aqui, que é o valor de 3. E aqui é a mesma coisa, vai chegando, vai chegando. Só que como eu falei para vocês, a gente trabalha com noção de limites. Então, esse é meu limite, tá? Esse é meu limite. Então, estou vindo aqui, eu nunca vou chegar nele, vou chegar bem próximo, e aí eu vou ter valores que vão estar se aproximando. Quando x está se aproximando de 1, y está se aproximando de que valor? De 3. Logo, limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 3. Tá bom? É somente isso, galera, nada mais. Definição formal de limites. Então, se você quiser definir de forma genérica um limite, você pode utilizar isso daqui, ó, como você está vendo. Definimos como limite de uma função f quando x tende a c e é representado pela notação lim, né, L-I-M, f de x quando x tende a c, que é um determinado valor. Como sendo o número L, tá, que é o valor do limite, tal que f de x pode se tornar tão próximo a L
quanto quisermos, sempre que existir suficientemente próximo de C, com C diferente de x. Se existir, escrevemos limite de f de x, quando x tende a C, igual a ele, que é um valor limite. Bom? Vamos utilizar um outro exemplo, aí com uma função do segundo grau agora. Não vai mudar a forma intuitiva de entendimento. Mudou a lei de formação, mudou a função, mas o entendimento é o mesmo. Tá? Você tem aí, ó, você quer saber o limite dessa função, x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, você faz a mesma coisa, faz aquela tabelinha, vai pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo, e o que você vai encontrar? Você vai encontrar que o limite de x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é 4. Aí os mais antenados aí já vão começar a perceber, né? Ah, professor, então é só substituir o valor aqui do que está atendendo aqui, né? Que aí eu vou achar qual é o limite exatamente nas funções polinomiais. A de primeiro grau, que a gente acabou de ver, 2x mais 1. E essa aqui, polinomial de segundo grau, a forma de resolver limites de forma rápida é simplesmente substituir isso daqui e aqui. E aí dá o valor. Só que aí eu preciso garantir que essa função seja contínua para que eu possa fazer dessa forma simplificada o limite. Porque senão eu vou ter que utilizar uma técnica chamada quebra da indeterminação. Tá bom? Então, botem na cabeça de vocês. Quer achar o limite de uma função polinomial? Ainda estamos nas funções polinomiais. O que é uma função polinomial? Uma função polinomial é que é composta de vários monômios. Isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio com x elevado a zero. Então, polinomiais está dizendo que tem vários monômios, que são letrinhas com elevadas a alguns valores. Tá? Quando eu tenho letras elevado a algum valor no expoente, eu tenho uma função polinomial. E a função lá passada também é a função polinomial, do primeiro grau. E aqui é a função polinomial do segundo grau. Ambas a gente pode resolver limite substituindo. Ó, pegando 2, 2 elevado ao quadrado, 4, menos. Aqui vai ser 2 também. 4 menos 2 vai dar 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então, gente, a gente pode tanto olhar para o gráfico aqui, fazer aquela tabelinha que a gente fez no passado, e verificar pela noção intuitiva, como a gente pode resolver direto, né? De uma forma mais simplificada, apenas substituindo o valor que está aqui na tendência, aqui dentro da própria função, e achando o valor de L, que é o limite. Lembrando que a gente só pode fazer isso se a minha função for contínua. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? O entendimento de limites? Eu falei que era entrelaçado com continuidade, e depois vai entrelaçar com derivadas. Tá bom? Por isso que eu gosto de fazer essa separação. Estudamos, lembramos de função, que na verdade aquela parte lá de função toda era dada em uma disciplina só, tá? Que era chamada matemática instrumental. Inclusive eu era o professor dessa disciplina durante aí uns 3 anos e meio, 3 anos e meio na Unime. Essa disciplina desapareceu, ela não existe mais matemática instrumental. Existe só agora cálculo diferencial integral 1. Aí eles pegaram o conteúdo de matemática instrumental e fizeram o quê? Achataram dentro de cálculo diferencial integral 1. Então, eu tenho na minha cabeça que o aluno ele não tem muita noção completa de função necessária para ele aprender limites e para aprender derivado. Aí eu faço essa divisão para ficar bem claro que a gente está dando duas disciplinas em uma só. Tá? Está dando matemática instrumental, acabou a primeira parte de matemática instrumental, e agora a gente vai entrar em limites. Tá bom? E na prova eu cobro sempre assim: primeiro bimestre, funções, segundo bimestre, limites e derivadas. Porque derivada, no final das contas, gente, é um assunto pequeno, certo? Derivada, eu aprendi mesmo derivada, assim, o conteúdo em si, em 2 aulas na minha graduação. Só que o que acontece? Tem muitas possibilidades de questões e de técnicas de derivação. Aí essas técnicas de derivação, inclusive, vocês não aprendem todas elas agora em cálculo 1. Tá? Tem algumas técnicas mais avançadas que vocês só aprendem lá na frente em cálculo 2. Pode falar, irmão. Tô ouvindo. Como é que eu faço para saber se a função é contínua ou não? Vou repetir, eu já falei isso daí. A função é contínua
E aí tem duas formas de você fazer essa pergunta para mim, tá? Como é que eu sei se a função é contínua em um determinado ponto, certo? Ou como é que eu sei que se uma função é contínua em todo o seu domínio? Como é que você sabe se uma função é contínua primeiro, né, em um determinado ponto? Você vai aplicar os limites laterais naquele ponto e verificar se eles vão dar iguais, como a gente fez aqui, ó. O que é o limite lateral? Daqui a pouco a gente vai entrar, mas eu quero que você entenda de forma intuitiva. Esse ponto aqui, em 1, eu quero saber se a função 2x mais 1 é contínua em 1, nesse ponto aqui, 1. Aí, qual é o processo, professor, que você faz? O processo que você faz de forma automática seria pegar esse 1, substituir aqui e ver se dá um valor real para y. Dá. Quando você substitui 1 aqui, dá 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, dá um valor. Aí, como é que você dá valor 3, valor real? Então, essa função é contínua no ponto 1. Mas como você prova isso matematicamente? Pode ser dessa forma intuitiva aqui que eu estou mostrando. Tá vendo? Você vai pegar os valores à direita de 1, vir trazendo ele e mostrando a convergência, e os valores à esquerda de 1, trazendo ele aqui e mostrando a convergência. Perceba que, tanto quando eu aplico um limite com x tendendo a 1 pela direita, e tanto quando eu aplico o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, eu tenho uma convergência para o mesmo valor, que é 4 ou 3, né? Então, quando eu tenho essa situação, x tendendo a 1 pela direita, limite de 2x mais 1 com x tendendo a 1 pela direita igual a limite de 2x mais 1 com 1 tendendo à esquerda, quando isso dá igualdade, eu tenho a comprovação matemática, tá? Que isso daí que a função é contínua. E também a outra forma é a substituição. Você pegar aqui e fazer f de 1. F de 1 existe f de 1? Quando eu substituo 1 aqui no x e aqui, né, dá o valor que existe? Dá. Então isso daí também é a segunda comprovação que você pode fazer para dizer que ela é contínua. Deu para entender? Deu, mas se, tipo assim, eu fizesse essa substituição desse zero, não seria contínua a função. Não, zero é um valor. Zero é um valor, pô. Zero tá valendo. Zero é dos números reais, não é? Quando a gente fala dela se ela é contínua ou não, se ela vai dar números dentro do conjunto de números reais. O que não pode dar é números complexos ou números que a gente que não existem. Tá bom? Vou dar um exemplo. Outro exemplo. Eu já tinha dado aquele exemplo de 1 sobre x, né? Se eu fosse uma função 1 sobre x, que o x não poderia ser zero. O x que não poderia ser zero, tá? Porque se você diz que o x é zero, vai ficar 1 sobre zero. 1 sobre zero é quanto? Alguém pode até dizer que 1 sobre 0 é 0, mas não é. 1 sobre 0 dá inexistente. Como é que a gente consegue dividir uma coisa para ninguém? 1 sobre 0 é algo que dá para racionalizar? É algo que vai gerar um valor para y? Não. Então, quando x, na função 1 sobre x, quando x é 0, o valor é inexistente. Ou seja, no ponto 0, a função 1 sobre x ela é descontínua. Porque eu não tenho um valor real para y. Se ligou? Sim ou não? Ok? Outro exemplo, raiz de número negativo. A gente sabe que dá número complexo, não é? Sim. É a mesma coisa. Então, eu tenho para valores negativos, a função raiz de x, né? Ela não vai ser contínua, certo? Quando x estava relacionado a valores negativos, ela vai dar, no intervalo de menos infinito até zero, né, com bolinha aberta, de menos infinito até zero com bolinha aberta, eu sei que aquela função raiz de x ela é descontínua. Ela só é contínua para valores positivos, considerando zero. Então, vão ter vários casos aí que vocês vão ter que entender isso daí. Então, os limites laterais. A gente chegou a ver os limites laterais de forma intuitiva. Isso aqui é limite lateral, ó, noção intuitiva de limite, limite lateral. Por que lateral? Porque eu estou vindo pelos dois lados do 1. Eu estou vindo pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Agora vamos ver, né, a questão de como expressa isso de forma matemática, né, a simbologia. Então, os limites laterais estão aí. Limite de f de x igual a L quando x tende a pela esquerda, tá? Valores menores do que a.
Limite de f de x igual a L quando x tende a A pela direita. Valores maiores do que A. Então, está dizendo aqui, o símbolo x tende a A negativo, indica que estamos considerando somente valores de x menores que A. E da mesma forma, x tendendo a A positivo, indica que estamos considerando valores maiores do que A. Pela definição, a gente vai ter aqui, ó. Ficou faltando aqui a definição. Não sei por que não apareceu. Mas no livro de vocês vão ver, pela definição, que se isso daqui for igual a isso daqui, você tem uma função contínua, que eu já falei, né? Isso daqui igual a isso aqui, certo? Em um determinado ponto A, você vai dizer que a função é contínua em A, certo? Ah, professor, entendi. Então, eu não posso dizer que ela é contínua em todo o seu domínio, né? Em alguns casos, você pode dizer isso daí, se você observar que a função, por exemplo, é polinomial do primeiro e do segundo grau, que são funções polinomiais, né, do primeiro e segundo grau, sem racionalização, que elas são contínuas em todos os seus domínios, tá bom? Mas tem algumas outras que não, que em alguns pontos, aí esses pontos você tem que definir, tá? E lá na frente a gente vai ver através de exercícios. Vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo é um pouco complexo de entender, prestem atenção, tá? Porque o conceito de módulo nem todo mundo tem aí na caixinha, na cabeça de vocês. Então, o conceito de módulo, já vou dizendo para vocês, o conceito de módulo é o seguinte. Quando eu tenho uma função modular, que é o meu x, a minha variável está dentro do módulo, eu sei que ela pode dar dois valores. Ela pode dar x e menos x, certo? Então, o valor pode ser x e menos x. A partir de quanto que vai ser x e menos x? Dependendo da tendência do x. Se o x for valores positivos, vai dar x. Se o x for valores negativos, vai dar menos x. Por que tem que dar menos x? Porque sempre o meu módulo tem que dar positivo. Porque qual é o conceito de módulo, o conceito fundamental de módulo? O conceito fundamental de módulo é o valor que eu colocar dentro do módulo, valor, não estou falando variável, viu, gente? Valor, menos 2, tá no módulo, sai o quê? 2. 2 está no módulo, sai o quê? 2. Então, não importa o valor que eu coloque dentro do módulo, dentro das barras, esse valor ele tem que sair positivo. Então, se eu estou colocando uma variável, se eu colocar aqui dentro dessa variável 4, vai sair 4. Se eu colocar menos 4, tem que sair 4 também. Mas se ela está só em variável, tem como eu fazer uma generalização? Tem. Módulo de x vai sair x ou menos x. Por quê, professor? Mas você não falou que tem que sair sempre positivo? Exatamente, mas eu estou tratando agora com uma variável. X vai ter que sair x e se for um número negativo, tem que sair menos x. Então, se for um número positivo, vai sair x. Mas se for um número negativo menor que zero, tem que sair menos x, porque menos com menos vai dar mais. Porque se sair menos x, significa que se eu pegar um número negativo, sei lá, menos 1, vai ficar menos, abre parêntese, substituo no lugar de x, menos 1, vai ficar menos com menos, mais. Aí é esse pulo do gato que é difícil demais para a galera entender, mas que é simples. Eu só tenho que garantir que o meu número do resultado final seja positivo. Entendeu? Para que meu número seja positivo, quando isso daqui eu sei que eu estou me aproximando pelos números negativos, pela esquerda de zero não são os números negativos. Então, pela esquerda de zero, que são os números negativos, então esse meu modo de x aqui, ele tem que dar um resultado igual a menos x. Porque se eu pegar, por exemplo, menos 1 e colocar no lugar de x, vai ficar menos, abre parêntese, menos 1, aí vai ficar menos com menos, mais. Tá bom? Então, vamos lá. Esse exemplo aí com módulo é excelente. Eu gosto bastante dele. Por quê? Porque esse é um exemplo que mostra pra gente que nem toda função ela vai ser contínua em um determinado ponto. Certo? Essa função, por exemplo, aqui, ela não é contínua no ponto zero e a gente vai provar isso aí por limites laterais. Tá bom? Então, temos lá, ó. Vamos determinar primeiro o limite quando x tende a zero pela direita, ou seja, valores positivos, porque quando eu estou tendendo pela direita, são os valores maiores do que zero. Então, vamos lá. Limite de x, esse mais aqui, ó, ficou fora do livro, era para ele vir aqui juntinho do zero, tá vendo? Ele veio cá. O aluno, quando pega o livro, se ele não tem a aula para o professor ajudar ele a entender isso aqui, ele já vai ficar todo doidão, ó. Vai achar que mais é esse aqui do nada, não é? Então, esse mais era para ele estar aqui, ó, daquela forma que a gente mostrou lá. É para ele vir aqui, assim, ó, tá bom? Ele acabou vindo aqui. A pessoa que construiu o livro não utilizou, não fez a verificação. Tudo bem, esse mais é aqui embaixo, tá?
Então, limite de x menos 2, módulo de x, sobre módulo de x tende a zero. Quanto é que dá isso? Aí a gente faz o limite com valores tendendo a valores positivos até chegar ao zero, né? Então, se a gente pensar que x0 é o que divide, né? Se a gente pensar, zero, professor, é o que divide, né, os números negativos dos positivos. Eita, peraí. Bati a mão aqui sem querer. Zero é o número que divide os números positivos dos números negativos. Logo, eu estou considerando aqui que são os números positivos. Quando são números positivos, módulo de x vai dar que resultado? X. Módulo de x vai dar x. Então, isso daqui vai ser x menos 2x e aqui vai ser x. Então, esse x sai do módulo como x sempre que eu tiver pensando em colocar aí valores positivos. Então, o resultado vai ficar assim, x menos 2x sobre x. Aí o que acontece? X menos 2x dá menos x, né? Se você somar isso aqui, né? Vai dar menos x. E vai ficar sobre x. Esse x daqui vem para cá. Aí menos x dividido por x vai dar menos 1, tá? Corta, corta, vai sobrar só o menos 1. Então, limite de uma constante, que é menos 1, é a própria constante. Não importa o valor que esteja aqui na tendência. Tá? Então, o limite de menos 1 quando x tende a zero, ou quando x tendesse a qualquer outro valor, seria menos 1. Então, eu achei o limite disso daqui, tá? Quando x tende a zero pelos valores à direita, igual a menos 1. Se eu fizesse a mesma coisa, só que agora com valores que tendem a zero pela esquerda e desse menos 1, eu ia dizer que essa função possivelmente seria contínua. Eu teria que ainda substituir isso daqui e aqui para ver se ela era contínua também, para que obedecesse as duas leis de continuidade, tanto através da igualdade dos limites laterais, como através da substituição, né, de zero na função. Bom dia, professor. Você falou aí que é zero pela direita ou pela esquerda? Porque aqui dividido pela esquerda. Aqui é pela direita. Aqui é pela direita. Positivo sempre pela direita, certo? Pela esquerda, agora a gente vai fazer agora. Então, vamos determinar agora. Podem ir acompanhando aí, fazendo a leitura também. Ó. Determine o limite quando x tende a zero pela esquerda agora. Para o módulo de um número negativo, teremos menos x. Que foi o que eu expliquei para vocês. Ó. Para o módulo de número positivo, que é quando x é maior do que zero, a gente tem x. Para o módulo de um número negativo, teremos menos x. Será o oposto do número. Como eu falei, tem que ser o oposto do número para quando fazer menos com menos dá mais. A gente vai fazendo menos com menos dá mais. Então, vamos lá. Limite de x... Desculpa. Limite de x menos 2, módulo de menos x, módulo de menos x, sobre módulo de menos x, quando x tende a zero pela esquerda. Aí você já sabe que se são números negativos, isso daqui vai ter que sair um número negativo. Por quê, professor? Para fazer menos com menos e dar mais. Então, isso daqui vai sair menos x. Certo? Vai sair menos x aqui também. Então, menos x com menos 2 vai ficar mais 2x. Tá? E aqui embaixo vai ser o próprio menos x. X mais 2x vai dar 3x. 3x dividido por menos x, você vai cortar x com x, vai ficar menos 3. Então, perceba que o limite lateral pela esquerda é diferente do limite lateral pela direita. Um dá menos 1 e outro dá menos 3. Isso aqui já é a minha primeira prova de que essa função não é contínua em zero. A segunda prova é você pegar esse zero e substituir direto. Pega esse zero e substitui direto. Pegando esse zero e substituindo aqui, o módulo de zero é o próprio zero. Vai ficar 2 vezes 0, 0. Pega esse zero e substitui aqui. Módulo de zero é 0. Aí isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Vai ficar x dividido por 0. E eu acabei de dizer para vocês que não tem como a gente dividir nada por 0. X dividido por 0 é um valor que vai dar y inexistente. Então, eu não tenho também o f de a dando valor existente. Então, essa função também não é contínua. Então, tem que fazer isso aqui para determinar matematicamente, comprovadamente, que aquela função não é contínua no ponto x tendendo a zero. O que dificultou mais para vocês aqui o entendimento? Por causa da função modular. A função modular também é um assunto lá do ensino médio. Por isso que é tão importante o estudo das funções.
Daí a gente faz o gráfico, para vocês entenderem pelo gráfico a questão da descontinuidade. A gente faz o gráfico primeiro, ó, limite lateral. Quando a gente vem pelos valores positivos, o que está acontecendo? Eu vim de 4, vim pelo número 4, cheguei menos 1 pelo número 3, chegando próximo a menos 1, 2, próximo a menos 1, 1, próximo a menos 1. Então, quando a gente está chegando próximo de 0 pela direita, a gente está chegando em valores de menos 1. Quando está chegando em 0 pelos valores da esquerda, a gente está chegando em 3. Então, isso dá um gap para mim, ó, que é aqui. Ó. Eu não tenho valores de y para quando x é igual a 0. Eu não tenho. Senão ia passar aqui um gráfico por esse ponto. Então, minha função modular vai ser esse estilo de função aqui, ó, que é uma função muito característica. Então, a representação gráfica mostra para a gente. Percebe-se que no eixo vertical das ordenadas, que é essa parte aqui, ó, há uma lacuna entre os números menos 1 e menos 3. Eles não se ligam, ó, tá vendo? Poderia ser uma função assim, aqui. Se ela cortasse aqui, né? Então, elas não se ligam, tá? Há uma lacuna entre os números menos 1 e menos 3, representando uma descontinuidade. Na verdade, o limite não se define. Então, a gente não, nesse ponto aqui, a gente não pode aplicar a definição de limites, porque ele no ponto zero não tem tendência nenhuma de y. Então, essa é a definição de continuidade. Então, tem aí, ó, continuidade de uma função. Uma função f é contínua num ponto A do seu domínio se as seguintes condições são satisfeitas. Existe a função no ponto A, tá? Eu já falei para você. A primeira prova já seria eliminada aqui, tá vendo? A primeira prova já seria eliminada. Qual é a primeira prova? Que não existe essa função no ponto A. Qual é o ponto A? Seria 0. Não existe a função, ó. Ela existe a partir de 0 e depois de 0, mas no ponto 0 ela não existe. Olha a lacuna que está aqui, ó. Não, esses valores aqui eles não vão ser nunca compreendidos, ó. Não vão existir esses valores aqui. Essa faixa aqui de menos 1 a menos 3 nunca vai dar, certo? Então, já tem uma primeira prova, né? Aqui nesse caso aqui, ó, não existe, seria um ezinho e um traço. Então, quando existe função de A, beleza. Aí você ainda vai ter que ver. Existe limite de f de x 0, tal que limite de f de x com x dentro da A é igual a f de A. Então, essa também é uma forma de você definir. Você tem que... Oi? Na frente é... Oi? Esse 3 aí tá significando o quê? Qual é o 3? Isso é um 3 na frente do limite. Tá? Não, isso aqui é um sinal de existe. Certo? Isso aqui é um sinal de existe. Lembra que eu falei que as simbologias matemáticas é o que mais dificultam para vocês? Eu sei. As simbologias matemáticas é o que mais dificultam, porque é muita simbologia, às vezes você se perde, é normal. Então, isso aqui não é um 3, por favor, entendam que isso daqui é um existe. Está dizendo que existe f de A. Ou seja, que existe aquela função quando eu substituo o valor de A na lei de formação. Aqui existe o limite da função quando x tende a A. E eu tenho limite de f de x quando x tende a A igual a f de A. Certo? Então, concluímos que uma função f definida em um intervalo I qualquer, com A pertencente a este intervalo, é de x igual a A se limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Beleza? Então, a gente já sabe que isso daqui só vai acontecer também, isso aqui só acontece também, se os meus limites laterais forem iguais, tá? Isso aqui só vai acontecer na hipótese dos meus limites laterais serem iguais. Limite de f de x com x tendendo a A sendo igual a f de A, só vai acontecer se os meus limites laterais forem iguais. Complicado, né? Então, a gente tem algumas propriedades de limites. Isso aqui eu vou passar bem rápido, porque vocês deveriam pegar isso aí em casa, que é só propriedade. Não é desenvolvimento de cálculo nem nada. Então, tem algumas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da soma. Limite de f de x mais g de x com x tendendo a A, você pode particionar. Ficar limite de f de x com x tendendo a A, mais limite de g de x com x tendendo a A. Tá? O limite de soma é a soma dos limites. Para a subtração é a mesma coisa, para a diferença, né? O limite da diferença é a diferença dos limites.
Mesma coisa aqui, só muda o sinal. Aqui a gente também pode, se eu tenho uma constante multiplicando na frente do limite, eu posso pegar essa constante e multiplicar pela função, diretamente. Então, por exemplo, se eu tiver lá 8, limite de x ao quadrado mais 1. Então, eu posso pegar esse 8 e já multiplicar diretamente com x ao quadrado mais 1, ficando 8x ao quadrado mais 8. Então, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Aqui a gente tem um produto, a gente pode também particionar, né? Limite de f de x vezes g de x. Oi? Que constante é essa? Qualquer constante. Quando tem uma constante, pode ser qualquer valor real. Entendeu? Qualquer valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi? Quando eu sei que eu tenho uma constante no limite? Acabei de dizer. Se você tiver 8, um valor 8, limite de x ao quadrado mais 1, foi o exemplo que eu dei. Esse 8 é minha constante, aí eu posso pegar, em vez de deixar ele na frente do limite, 8 limite, eu vou pegar esse 8 e jogar dentro da função. Vai ficar 8 vezes x ao quadrado mais 1. Quanto é 8 vezes x ao quadrado mais 1? 8x ao quadrado mais 8, porque você vai fazer a distributiva. Entendeu? Aqui você tem produto. O limite de um produto é o produto dos limites, tá? Como vocês estão vendo aqui, só olhar que vocês vão entender. E a razão, que é a mesma coisa também. O limite de uma razão entre duas funções, você pode pegar o limite de uma função e dividir pelo resultado do limite de outra função. E, óbvio, se limite de g de x for diferente de zero. Porque se isso aqui for zero, você não vai conseguir fazer. Porque vai ficar como a gente chama, em valores que não existem. O limite de um coeficiente é o coeficiente dos limites. Então, está representando isso daqui. Aí tem mais propriedades, propriedade do exponencial, né? Se eu tiver uma exponencial aqui na função, eu posso fazer essa exponencial no limite inteiro. Isso aqui ajuda, às vezes, na parte de você racionalizar os seus resultados, de você fazer mais rápido uma questão. Você pode utilizar essas propriedades, tá bom? Eu, mais uma vez, não costumo ficar muito tempo em propriedades, porque propriedades é uma coisa que você tem que ler e ver como é que é e ter aquela tabelinha, tá? Pega a tabelinha e fica as propriedades aqui, ó, pronto. Quando eu preciso, precisei, peguei e coloquei. Não tem nada de desenvolvimento, de entendimento nisso daqui. Limite de uma constante qualquer, né? Independente do valor que seja aqui, ó, pode ser qualquer valor, 1, 2, 3, o limite de qualquer constante vai ser a própria constante, ou seja, limite de 5, que é um valor 5, é uma constante. 5 vai ser o próprio 5. Limite de 10 vai ser o próprio 10, independente de para qual número x está tendendo, tá? Então, o limite de uma constante é a própria constante. Limite de uma variável isolada. Limite de x, por exemplo. Quando x tem a, vai ser o próprio a, né, gente? Vai substituir. Você pegar o a no lugar de x, aí vai ficar limite de x. Quando x tende a, é o próprio a. Tá? Então, por exemplo, o limite de x quando x tende a 7. Qual o valor? 7. Limite de x quando x tende a menos 3. Qual o valor? Menos 3. Tá? Porque você vai fazer simplesmente uma substituição. Aqui, outra forma, onde quando n é um inteiro positivo, quando você está elevado aqui, ó, você pode fazer também a elevação. Quando o limite de x elevado a n, quando x tende a vai ser a elevado a n, porque você vai estar substituindo, né, gente? Ó, só substituindo aqui, vai dar a elevado a n. É a mesma coisa daqui. Aqui é a mesma coisa, só é substituir o a no lugar do x, e aí fica a raiz de a, né, com índice n. Obviamente que se n for par, supomos que a é maior que 0, né, porque a gente não pode ter um número aqui negativo, que é raiz de número negativo, a gente fica em números complexos. Aqui a gente também tem que a gente pode pegar a raiz que está só na função e colocar ela no resultado total do limite, tá? Então ela estava só na função aqui, ó. Isso aqui é uma igualdade, isso aqui é válido, é uma propriedade que vale, certo? Mesma coisa também, se n for par, supomos que o limite de f de x com x tendendo a a é maior que 0. Só uma suposição, né? Se isso aqui for 2, 4 e tal, isso daqui tem que ser maior que 0, é a mesma coisa, para não ficar valores negativos aqui. Essas são propriedades. Sugiro vocês pegarem, tem uma tabelinha disso daí no celular, alguma coisa, para vocês consultarem quando for necessário para resolver os limites. Aí, tá aí, ó, no próprio livro de vocês ele manda. Para saber mais sobre as propriedades de limites, você pode acessar o link, tá? Lá você vai encontrar diversos exemplos sobre cada uma das propriedades,
porque não há tempo no curso para eu pegar e fazer exemplos de cada uma dessas 11 propriedades. E eu também não acho válido como professor, entendeu? Tem uma parte que eu acho que o aluno, a parte mecânica, eu acho que o aluno tem que cair para dentro. A parte de eu entregar para você conteúdo novo, mobilizar o raciocínio de vocês para pensar de uma forma diferente, para resolver uma questão de uma forma diferente, mais rápido, aí sim é o que eu gasto mais tempo. Como, por exemplo, agora, como é que a gente vai resolver os limites das funções polinomiais? É a coisa mais simples deste mundo, tá? É só substituir o valor. Aí está uma forma genérica sendo expressa. A gente tem aí uma função polinomial px, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1 e tal. Isso aqui vocês não precisam nem focar nisso aqui. Não foca nisso aqui não, que são letras. A gente coloca só para quem vai ter uma visão mais avançada, que vai entender o que aqui é uma forma genérica, vai usar a letra mesmo. E aqui a gente tem, se a gente vai pegar o limite disso daqui, a gente vai fazer, se o limite está atendendo a um valor c, a gente vai pegar esse c e substituir nos lugares de x. Então, no lugar de x, eu vou estar sempre substituindo c, tá? Então, vai ficar c elevado a n, em vez de x elevado a n, vai ficar c elevado a n menos 1, né, em vez de x elevado a n menos 1, até os valores lá. Mostra, então, aí, professor, um exemplo com letra e número, né? Porque quando vem só letra assim, a gente tem um pouco mais de dificuldade, normal. Então, vamos ver um exemplo com letra e número para saber como é que a gente resolve limite de funções polinomiais. Mas já digo, é a coisa mais simples do mundo, fácil, é só substituição. Tá aqui, ó, substituição. Coisa mais ridícula que existe. Tá? Substitui um número e vê o resultado que dá. Olha lá o exemplo, ó. Limite 3x à quinta mais 4x à quarta menos x ao quadrado menos x mais 2. Quando x tende a menos 2. Isso aqui é uma função polinomial? Sim. Por quê? Porque eu tenho vários monômios. Um monômio, dois monômios, três monômios, quatro monômios, cinco monômios. Eu tenho monômios, quando a gente tem um conjunto de monômios, a gente tem o que a gente chama de polinômio. Então, isso aqui é uma função polinomial, certo? Então, toda vez que você tem uma função polinomial, apareceu uma função polinomial para você calcular os limites, você já pode falar, eba, oba, uhul, é fácil, coisa tranquila, né? Então, se bem que tem gente que gosta de coisas mais complexas, mais difíceis para resolver, né? Para treinar o cérebro não ficar acostumado a só o fácil. E aí resolver só coisas fáceis, quando tem alguma coisa difícil, ele tem que pedir ajuda. Isso é ruim. Então, aqui é simples. Você vai... Qual é o método? Pegar esse menos 2 e substituir nos lugares de x e resolver. Só isso. Pega aqui, menos 2, substitui no lugar de x. Vai ficar 3 vezes menos 2 elevado a 5. Isso aqui não é o x, viu, gente? Isso aqui é a multiplicação. X, substituir também. Menos 2 no lugar de x vai ficar 4 vezes menos 2 elevado a quarta. Substitui o menos 2 aqui, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Substitui o menos 2 aqui, vai ficar menos 2. Mais 2. Resolve isso daqui com calma, por causa da porrada de sinal que tem aí. Aí você vai ter menos 2 elevado a 5. A gente já sabe que uma base negativa elevada a uma potência ímpar, a gente vai ter um número negativo. Então, a gente vai ter menos 32. Uma base negativa elevada a uma potência par, um expoente par, a gente vai ter um número par. Base negativa, expoente par, número positivo. E aí você faz os cálculos todos aí, que você já sabe fazer cálculos, né? E aí você vai ter o resultado de menos 32. Então, substituindo menos 2 nos lugares de x aqui, o limite vai dar quanto? Menos 32. Então, de uma forma bem simples, bem tranquila, você encontra o limite de uma função polinomial apenas substituindo a tendência no lugar do x. Aí você vai ter menos 32. Que lá no início, na parte intuitiva que a gente estava falando, né, a gente conseguiu chegar a essa conclusão também, tá? Isso funciona para qualquer situação, pessoal? Sim. Qualquer situação, desde que a função seja polinomial e desde que a função exista, né? Mas quando é uma função polinomial, sempre vai existir. Outro exemplo aqui, que é quando a função é racional. Quando eu tenho uma função que ela é uma função px dividido por uma função qx. Nesse caso, a gente tem que observar um ponto. Qual é o ponto? A continuidade. O que é a questão de continuidade, professor? Esse qx aqui, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, vai ficar um número sobre zero. Eu não posso nem ter
0 dividido por 0, que é uma indeterminação, nem posso ter constante dividido por 0, porque não existe. Então, a gente tem aqui, ó, os limites de funções racionais podem ser obtidos por substituição, caso o limite do denominador não seja 0. Se isso daqui der um limite, né, igual a 0, a gente vai ter que aplicar técnicas de quebra da indeterminação, beleza? Mas se ele for diferente de 0, a gente pode aplicar a substituição tranquilamente. Fechado? Igual a gente fez no slide passado. Então, a gente tem que prestar atenção só aonde? No denominador, que é esse carinha que fica aqui embaixo. O resultado do limite dele dá 0, aí não dá para substituir. Você vai ter que quebrar a indeterminação. Deu diferente de 0? Faz a substituição igual a gente fez lá, que é a coisa mais simples que tem. Exemplo. Observe esse exemplo aqui, ó. Limite de uma função racional. Você tem limite de x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3 dividido por x ao quadrado mais 5, quando x tende a menos 1. Então, você tenta, primeiro, substituir. Pega o menos 1 e substitui. E vê se vai ficar em algum desses casos. 0 sobre 0 ou 1 sobre 0. Ou, melhor dizendo, x sobre 0, né? Constante sobre 0. Qualquer valor sobre 0. Então, você substituindo aqui, substituiu menos 1 e menos 1, né? Nos lugares de x. Você teve o resultado de 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 não é caso de 0 sobre 0, nem de constante sobre 0. Então, 0 sobre 6 eu consigo dividir. Eu consigo dividir nada para 6 pessoas. Eu vou chegar a entregar nada para um, nada para outro, nada para todo mundo. Então, não tem dinheiro para seu pai. Ah, não tem dinheiro, toma aqui. Nada para você, nada para você, nada. É 0 para todo mundo. O que eu não consigo é pegar uma coisa e dividir para ninguém. Então, vamos dizer assim, é uma inconsistência lógica matemática. Então, eu não tenho como pegar um biscoito e dividir para ninguém. Não tem resultado lógico matemático. Mas pegar nenhum biscoito e dividir para quantas pessoas eu quiser, eu tenho. Eu dou nenhum biscoito para todo mundo, porque 0 é um número. Então, eu posso dar 0 para você, 0, 0, 0, 0, 0 para ninguém. Então, 0 dividido por 6, a gente já sabe que é 0. A gente pode ter o 0 no numerador. A gente não pode ter o 0 no denominador. Beleza? Gravem isso, que isso é importante, galera. Então, daí, a gente tem um resultado. Então, nesse caso, o limite dessa função racional, eu resolvo exatamente como eu fiz do limite da função polinomial, substituindo. Ah, professor, mas mostra então aí um caso no qual a gente não vai ter, que a gente precisa estar preparado para tudo, não é isso? Lógico, precisa estar preparado para tudo. Então, nesse caso aí, perceba o que vai acontecer. Esse limite aqui, estão enxergando? Vamos substituir 1 e vamos ver o que vai dar? Pega esse 1 e substitui aqui, ó. Vai dar 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, vai dar 2. Aí vai ficar 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Aqui em cima é 0. Aí você vai pegar esse 1 que vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. Vai substituir 1 aqui, vai dar 1 menos 1, 0. Aí esse limite, quando x tende a 1, dessa função racional, vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é o que a gente chama de indeterminação. Certo? Isso aí é uma indeterminação. E é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque quando a gente estiver estudando limites no infinito, a gente vai ver indeterminações do tipo infinito sobre infinito, 1 sobre infinito, certo? 1 elevado ao infinito, a gente vai ter algumas outras indeterminações. Bom, mas primeiro, vamos por partes, a gente está aprendendo a primeira indeterminação, que é quando dá 0 dividido por 0. Aí o que a gente tem que fazer? Aplicar uma técnica para quebrar esta indeterminação. E a primeira técnica que eu vou estar ensinando para vocês é a cancelar um fator comum. Como assim, professor, cancelar um fator comum? Vamos lá para a solução. Olha ali, ele diz aqui, ó, não podemos substituir x igual a 1, porque isso resulta em um denominador zero. Então, isso aqui vai dar 0. Testamos o numerador para ver se este também é 0, em x igual a 1. E a gente testa e vê que o numerador também é 0. Também é, portanto, apresenta o fator x menos 1 em comum com o denominador. Então, a gente já sabe que se aqui deu 0 e aqui deu 0, a gente tem que aplicar uma técnica para quebrar essa indeterminação. Lá na frente, vocês vão ver que em alguns tipos de exercício, inclusive, você pode utilizar várias técnicas, certo? Não só as técnicas, muitos de vocês estudando cálculo, que a gente entra em limites e derivadas, aí vai lá, eu passo uma coisa, uma técnica, aí você fala, professor, mas
Não aprendi, eu não vi desse jeito no YouTube, não. Óbvio, porque em outros lugares vocês vão encontrar outras milhares de técnicas. Da mesma forma que você tem duas técnicas para resolver uma função, ou as raízes de uma função de segundo grau, lembra? Tem Bhaskara e eu ensinei o teorema de Girard do produto. Pode acontecer o inverso. Eu ensinar aqui, lá no YouTube você aprender duas, três, quatro técnicas, até algumas técnicas que eu desconheço, porque a matemática está o tempo todo evoluindo e pessoas trazendo diversos tipos de técnicas diferentes para resolver uma mesma coisa, tá? Então se liguem nisso. Então essa técnica de cancelar um fator comum, ela diz o quê? Eu vou fatorar o meu polinômio. Eita, professor, agora você foi lá na oitava série, fatoração de polinômios, aí vai ser difícil. Fatorar um polinômio, gente, é muito simples. Como é que eu fatoro esse polinômio? Se ele é do segundo grau, eu tenho uma técnica rápida e fácil de fatorar o polinômio, que envolve a descoberta das raízes. Aqui também é do segundo grau. Tem uma técnica muito fácil para eu fatorar esse polinômio, que é através das suas raízes. Vocês aprenderam função do segundo grau. Vamos ver quem é que está... Agora que é a forma de ver quem está ligado mesmo. Essa função aqui é do segundo grau, né? Quais são as raízes dessa função? Quais são as raízes dessa função, gente? X ao quadrado mais x menos 2. Dá para fazer para o teorema de Girard? Tem que ver. Nada? Itamar hoje está quieto. Lucas, Paloma, ninguém? Quais são as raízes dessa função do segundo grau, gente? Pelo teorema de Girard que eu ensinei para vocês. Ou não ensinei? Lembrado não, professor. Beleza, então. Dá menos 2 e 1. Exatamente. Menos 2 e 1, certo? Mas eu não fiz pro Girard, não. Fiz na cabeça mesmo. O normal, o básico. Sim, não tem problema. Dois números que multiplicados dê menos 2 e que somados dê o oposto de 1. Dois números que multiplicados sejam menos 2, vamos ver, pode ser menos 2 e 1. Menos 2 e 1 dá menos 2. E menos 2 mais 1 vai dar menos 1, que é o oposto disso daqui. Então, x, você falou para mim, que é igual a menos 2. Você também falou para mim que x é igual a 1. Realmente, são as raízes dessa função aqui. Beleza. Aí, como é que eu faço a fatoração desse polinômio do segundo grau através da descoberta das raízes? Fácil. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, para descobrir. Eu vou pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. Vocês podem aplicar isso sempre. Esse menos 2 eu vou passar para cá. Então vai ficar x mais 2. Isso aqui é um fator. E esse daqui eu vou passar para dentro também, trocando o sinal, né? Porque quando eu passo para... Então esse aqui vai ser x menos 1. Então está fatorado aí o meu polinômio do segundo grau, através das raízes. Então, meu polinômio aí vai ser, a fatoração vai ser x mais 1, ou x menos 1, desculpa, vezes mais 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Se você quiser comprovar, só é você fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Resolve, você vai ver que vai dar x ao quadrado mais x menos 2. Tá? Então, descobre as raízes, passa isso daqui que está para cá, e aí faz a mesma coisa, acha a outra, passa que está para cá, sempre lembrando de trocar o sinal. Pronto. Tá aqui a fatoração, certo? O de baixo, mesma coisa, dois números que multiplicados dê zero, certo? Dois números que multiplicados dê zero, e que somados dê o oposto de menos 1, que é 1. Mas esse de baixo aí é só colocar o X em evidência, não? Pode colocar, eu só estou seguindo uma mesma lógica, entendeu? Aquela questão que eu falei das técnicas.
Se você colocar o x em evidência aqui, está funcionando, mas se você quiser aplicar o que eu fiz aqui, também está certo. Porque isso aqui tem raízes. As raízes daqui, obviamente, é 1 e 0, tá? Se você pegar 1 aqui, 1 ao quadrado vai dar 0, menos 1 dá 0. Se pegar 0 aqui, 0 ao quadrado, menos 0 dá 0. Então, as raízes disso daqui é 1 e 0. Ou você coloca em evidência também, como você falou. Bota o termo comum em evidência. Quem é o termo que está aqui e aqui? X. Tá? Aí você pega, descobriu qual é o termo que tem tanto aqui quanto aqui, aí você vai pegar isso, dividir por x e jogar aqui dentro. Depois isso, dividir por x e jogar aqui dentro. Tá? E aí você vai descobrir esses valores. Tá? Então, ou você faz pela raiz também, dos números que multiplicados dê zero e que somados dê o oposto de menos 1. É 1 e 0. Né? 1 vezes 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1. Aí você também conseguiria resolver. Aí faria a mesma coisa que eu fiz e você ficaria com esses dois valores. Tá? Mesmo caso aqui, ó. Seria x igual a 0. Você teria, passando o 0 para cá, fica o próprio x, né? X. E aqui embaixo, x igual a 1. Aí você teria x menos 1. Aí, da mesma forma, você vai fazer o quê? Multiplicar. X vezes, vai parênteses, x menos 1. Pronto. Aí, isso daqui, na sua forma fatorada, dá isso daqui. Aí, o que acontece? Isso daqui, você percebe que eles têm um fator comum. Qual é o fator comum? X menos 1. X menos 1. Na verdade, esse é o objetivo de você fatorar isso daqui e isso daqui, para você enxergar isso daqui de uma outra forma, que torne possível o evidenciamento de dois termos que sejam comuns para que você possa cortar. Então, o objetivo final é esse: fatorar isso, para que seja evidenciado um fator comum, para que você possa cortar esse fator comum e chegar numa outra situação. Você fez isso aí, colocou isso aqui, colocou isso aqui, percebeu que x menos 1 e x menos 1 são termos iguais, são fatores comuns, você pode cortar, vai ficar x mais 2 dividido por x. Agora, você pegando e substituindo o valor de 1 aqui, você vai ver que já não vai dar mais zero. Você quebrou a indeterminação. Você usou uma técnica para quebrar a indeterminação. Então, você pegou aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 dividido por 1 dá 3. Então, o limite disso daqui é 3, tá? Você quebrou a indeterminação para poder resolver os limites da seguinte forma, tá? Que está mostrando aqui. Usando a fração simplificada, obtemos o limite desses valores quando x tende a 1 por substituição. Então, usou a fração simplificada, x tendendo a 1 vai dar x mais 2 dividido por x, 1 mais 2, 3, 3 dividido por 1, 3. Dúvidas? Na quebra de indeterminação? Isso é importante, isso aí vocês vão fazer bastante. Tem um peso aí na avaliação parcial. Na avaliação parcial, vou fazer uma atividade que eu vou cobrar só limites e continuidades, na avaliação parcial 2. Aí na oficial vai cair limites e derivadas, os dois juntos. Bem, beleza. Agora, vocês mesmos tentem fazer aí, eu vou dar um tempinho, é bem simples isso aqui. Aí me digam os valores que vocês vão achar. Podem pegar as propriedades se quiser aí, ó. Vocês têm celular na mão, se quiser digitar. Mas aqui nem vai precisar, que vocês vão substituir de forma direta e vão achar os valores, tá? Me dê os valores desse limite e desse limite aqui. Aí vocês fazem 5 minutos, tá? 10h16 eu volto a falar com vocês.
Bem, pessoal, então, quanto é que deu aí? Alguém fez o primeiro aqui, ó? Substituindo só 5 sobre substituir. 2 o primeiro. 5 sobre 2, só E, substituir. e o outro deu menos 15. Menos 15, né? Que você vai multiplicar aqui, né? Vai ficar menos 3 com 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então, nesses casos aqui, vocês nem precisam aplicar propriedade, né? Não precisou aplicar propriedade de quociente nem de produto. Pode fazer direto, né? E nesse caso aqui, a gente também não teve indeterminação. Mas se aqui fosse menos 1, e aí? Se x fosse igual a menos 1, ia ter uma indeterminação aqui. Aí essa indeterminação seria uma indeterminação que, se desse, a gente não ia conseguir quebrar, porque não tem fator comum, não teria um fator comum, tá? Seria uma indeterminação, na verdade não seria uma indeterminação, seria uma inexistência, uma descontinuidade. Porque quando a gente tem k sobre 0, na verdade não é uma indeterminação, é uma descontinuidade da função, certo? Tem isso, gente, é diferente. Indeterminação é quando você tem 0, 0. A primeira que a gente aprendeu foi 0, 0, mas tem outras que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Aí aqui, galera, são atividades que façam valer a pena, que vocês vão fazer depois. Acho que da última vez Itamar me mandou um e-mail. Eu enviei para vocês as resoluções do Faça Valer a Pena, da unidade 1, galera. Só me lembrem, por favor. Os exercícios resolvidos do Faça Valer a Pena, unidade 1, eu enviei para vocês. O senhor enviou uma lista ontem, não sei se era de física ou cálculo. Eu enviei de física. Foram 2 listas. Isso, eu enviei de física. Então cálculo não enviou, não. Tá, eu vou enviar depois. Tá bom? Para vocês prepararem para a prova. Vou enviar da unidade 1 e 2 logo. Os exercícios resolvidos. Então aí é para vocês fazerem em casa, faça valer a pena. Tendo alguma dificuldade. Essa aqui é simples, é só substituição. Você vai pegar esse 4, substituir aqui, ver qual o valor que vai dar e marcar. Certo? A 2. Aqui você vai pegar o 2, substituir aqui, ver qual é o resultado que vai dar e marcar lá. Aqui não tem a marcação, mas lá tem. Só substituição. Aqui, qual deve ser o valor de m pertencente a r, de modo que a função f de x seja contínua em x à quarta. Você já sabe como que determina se a função é contínua ou não, né? X ao quadrado menos 5x mais 6, se x diferente de 4, 3m se x for igual a 4. Nesse caso aqui, para essa função ser contínua, né, com f de x, x ao quadrado menos 5x mais 6, e 3m se x for igual a 4, eu estou dizendo que a função ela vai dar 3m o resultado, x foi igual a 4. Então, se você pegar o 4 aqui e substituir aqui, ele tem que dar 3m. É isso que ele está me dizendo, entendeu? Ele está me dizendo assim, f de x dá isso daqui, se x for diferente de 4, mas se f de x, se x for 4, o meu f de x ele vai dar 3m. Então, eu estou dizendo que y dá 3m quando x é 4. Então, você vai substituir o 4 aqui, ó, 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6, igual a 3m. E achar o resultado de m, por uma equação normal. Porque quando vem essas coisas assim, é coisa nova, vocês também já acham que não vão conseguir resolver. Mas é só fazer a leitura. Ele está me dizendo que quando f de x, né, que quando x é igual a 4, tá? Se x é igual a 4, o valor da minha função, ela vai ser 3m, certo? Então, só é substituir 4 aqui e igualar a 3m. Vocês vão achar o resultado. Aqui é só para você verificar as propriedades, né? E tentar resolver também algumas coisas. Limite de 7, é só para marcar a alternativa correta. Limite de 7 quando x tende a 4 é igual a 4. Tá verdadeiro ou falso essa daqui? Falso. Seria quanto? Seria o próprio 4. Não. O próprio É. 7. É o próprio 7. Muito bem. Limite de uma constante, independente do valor que eu tenho aqui, vai ser a própria constante. Então, o limite de 7 com x tendendo a qualquer valor vai ser o próprio 7. Que isso aqui é uma constante.
Limite Mas de, seria a B a correta, no caso. limite de 6x ao quadrado igual a 6. Quando x tende a 1, é uma função polinomial de segundo grau, substitui 1 no lugar do x, fica 6 vezes 1, que dá 6. Aqui está correto. Aqui, quando é 3, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 não dá 12, não é isso? 9. Dá 9. E aqui, raiz de 81x a 4, só vai substituir também, vai ficar 81, raiz quarta de 81 dá quanto? 3, 3, 3, né? 3, 3, dá 3. 3, 3, 9, 9, 3, 27, 27 com 3, 81. Exatamente. E aqui, por último, 5x ao cubo mais x, substitui o 2. 5 vezes 2 ao cubo vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 40 mais x dá 42. E não 32. Resposta certa B. Tá? Fácil, né? Essa parte assim, quando de substituir. Só vai dificultar quando tem quebra de indeterminação. Essa 7. Sabendo-se que limite de x mais 3 sobre x menos m, quando x tende a 2, é igual a 4 sobre 3, com x diferente de m, então podemos afirmar que m é maior do que 4, m é menor do que menos 4, m pertence ao intervalo 1, 4 e tal. Não existe m tal que limite, beleza. Como é que você faz? Substitui esse 2 aqui e aqui. E depois iguala a 4 sobre 3. 2 mais 3, 5. Vai ficar 5 sobre 2 menos m. 2 menos m passa para cá multiplicando, 3 passa para cá multiplicando com 5. Vai ficar 15 igual a 8 menos 4m. Vai ficar 8 passa para lá, vai ficar 7 menos 4m. Vai ficar m igual, acho que... Façam aí depois, é dessa forma. 2, substitui aqui, 2 mais 3, 5. 2 substitui aqui, vai ficar 2 menos m. Aí 2 menos m multiplicado por 4, vai ficar 2 vezes 4, 8. M vezes 4, menos 4. Igual a 15, né? 3 vezes 5. Então vai ficar 8 menos 4m igual a... A cabeça já não está mais. Vai chegar no final da semana, o processador já vai sobrecarregando. Vai substituir, vai ficar 4. Vou botar logo direto. 8 menos 4m. M é igual a menos 4 sobre 7, né? É isso, exatamente. Só vou botar aqui. Vai ficar um número negativo, né? Vai ficar menos 4m igual a 15 menos 8, que dá 7. M igual a menos 4 dividido por 7. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 tá nesse intervalo aqui, não tá? M pertence a esse intervalo, de menos 4 a 1. Que isso aqui vai dar algo em torno Menos de 0,57. menos 0 ponto quanto? 57. Não, é 7, Ah, né? 7 por 4. 7 dividido por 4. Dá 1,75. Menos 1,75, na verdade. Menos 1,75. Então tá dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo de menos 4 a 1. Então seria a resposta D. B é só questão de substituição e tem um pouquinho de raciocínio de matemática, que aí essas questões todas aí da seção 2.1 são simples demais. Todas aí, todas muito simples. 1, 2, 3, 4. Ficou faltando a 3 aqui, acho que eu pulei sem querer. Tá bom? Então é isso, galera. Na próxima semana, não há aula, eu não vou dar aula, é só aplicação das provas. Eu vou entregar as provas para vocês, no mesmo formato da de física. Vocês vão ter 24 horas para responder e mandar lá no e-mail para mim. Os e-mails vocês já sabem, tá? São 5 questões, vale 1000 pontos a prova. E vai cair só função, as funções, as 5 funções, tá? Que a gente estudou. Ainda vale. Pode falar. Desculpa interromper. Só na questão de limites, você vai continuar as outras seções que faltam? Sim. Infinito e tal. Sim. Vou continuar. Então tá. Viu? Fique tranquilo. Limites no infinito, depois vai vir derivado, vou continuar normal, tá?
A gente tem 12 aulas aí certinho. Eu posso até mandar para... Itamar, você me dá um zap aí depois, para me lembrar, e vou enviar para você e-mail, que eu já vou enviar todos os slides, os 12 slides, e vou enviar também, daqui a pouco, as gravações das aulas, tá bom? E, além disso, a resolução dos exercícios do Faça Valer a Pena. Ok. Bom, então é isso, galera. Aí eu vou dispensar vocês e próxima semana a gente tem uma provinha. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá bom?